Olá, boa noite, bem-vindos, né? Que o Papai do Céu nos abençoe para mais esse momento, para mais essa conversa de hoje, gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre o medo. Medo, né? Medo de dar palestra. Medo de perder, né? O perder a gente vai deixar para o final. A gente vai começar com o medo. Primeiro a gente vai fazer uma definiçãozinha do medo. Como eu não estou com medo, eu vou botar isso aqui na frente para olhar bem vocês. Bom, gente, eu acho que medo... Eu vou falar o que é medo para mim. Se a gente for lá olhar no vocabulário, vai ter bastante coisas assim, pavor, medo disso, medo daquilo. Então, assim, não tem uma explicação. Medo, para mim, é uma sensação, um sentimento que a gente sente, né? Então, eu acho que a gente tem medo até para nascer, porque a gente chora, né? Quando a gente chega ao mundo, a gente chora, ou medo de ganhar o tapinha do médico, mas a gente chora. Então, é uma sensação. Então, o medo sempre vai aparecer numa hora ruim, né? Uma hora que a gente vai ter que enfrentar um problema, que é difícil, né? Numa hora que a gente tem medo ou da violência, né? A gente pode ter medo de violência, medo de um assalto, medo de morrer, né? Tem vários tipos de medo, mas isso vai... cada um, acho que vai passar por uma coisa diferente, vai sentir diferente, né? Por exemplo... Pode dar pânico, é um sentimento como a raiva, como o ódio, então vai fluir na gente, né? E assim, então, eu penso que, por exemplo, se eu fosse assaltada, como eu nunca fui assaltada, né? Eu já sei que tem gente aqui que foi, eu não sei qual seria a reação. E eu sempre falo assim, para os meus amigos, que eu não sei o que eu vou fazer na hora, né? Vai bater uma tremedeira, não sei, ou eu vou, sei lá, como eu me conheço, eu sempre rezo para isso nunca acontecer comigo, eu é capaz de eu ir, né, assim, confrontar com essa pessoa. Eu acho que eu faria isso. E meu amigo sempre diz assim para mim, Vanilda, eu acho que isso é burrice. Isso é burrice se tu fazer isso, né? Que a gente pode acabar morrendo, né? Mas eu não sei. Então, esse sentimento, a gente não sabe. Começa na hora, como a gente vai, por exemplo, ter que decidir uma coisa bem difícil. Às vezes dá uma angústia até chegar lá, a gente morre até chegar lá, passa um monte de coisa. Tem uns que dão calafrio, vai afetar o nosso psicológico, o nosso emocional, né? Então, medo dessas reações todas que a gente tem que enfrentar, né? Medo de morrer também, eu não sei porque, né? A gente nunca morreu, então eu não sei. Mas eu penso que ali na hora da morte também passa alguma coisa, né? Se a gente não tiver apegada a Deus, a nada, tudo isso. Então, tudo isso é medo. Essas reações que a gente vai ter que passar. E ele já nasce junto com a gente, como eu já falei, como o ódio, a raiva, todos os sentimentos, só que ele é um sentimento negativo. Por outro lado, ele também ajuda a gente também a dar uma parada, porque às vezes a gente quer fazer coisa que também o medo já, né, dá um sinalzinho ali para a gente não fazer. Mas o medo, gente, isso tudo é o nosso medo do dia a dia que a gente vai ter que enfrentar, né, que nem tudo é mar de rosa. Mas o medo assim que eu queria falar hoje para vocês, o medo mesmo, é o medo da gente falar o que a gente sente. Né? Eu queria passar isso para a gente, porque assim, eu escuto muitas histórias. Assim. Então, eu gosto, depois que eu entrei na doutrina, depois que eu participo do SOS, né, eu aprendi a escutar mais do que falar. Que eu acho que hoje em dia a gente tem que escutar mais. Né, do que a gente ficar falando. Então, a gente escuta muitas histórias. Né? E eu gosto que, quando a pessoa conta aquela história, até às vezes o que ela está passando, eu fico ali pensando, né? O que seria, o que eu poderia fazer para melhorar? Por que aquilo está acontecendo? Sem julgamento, sem crítica, nada, porque é um aprendizado. Enquanto que ela está falando, eu estou aprendendo. Assim eu penso. Só um minutinho, soltou o microfone. Está fora, São Luís. E o senhor não me falou, e eu vou falando, né, seu Luís? Obrigada. Então, assim, né, então, eu percebo hoje em dia quanto que as pessoas têm medo de falar para o outro o que sente. Né? O que a pessoa está passando, tipo assim, muitos casais hoje em dia, eu vejo quanto que a gente é infeliz por a gente não poder falar o que a gente sente, o que a gente vê um no outro. Então,
às vezes as pessoas me procuram para isso, para conversar sobre isso. É tipo um desabafo, o que está passando na minha vida, né? E por tudo que eu escuto, hoje eu resolvi trazer isso para a gente. Porque de tanto eu escutar isso, né? Às vezes, vamos tomar um café? Vamos. Então, eu já sei que, quando alguém me liga, vamos tomar um café, geralmente é para a gente falar desses assuntos. E a gente vai. Eu pensei, é alguma coisa que está acontecendo e a pessoa quer conversar, né? Que às vezes a gente tem medo de falar dentro de casa. Às vezes eu não falo com meu marido, não falo para o meu pai, mas eu tenho outra pessoa que eu gosto mais de falar, né? Então eu consigo mais falar com aquela pessoa. E eu noto que elas me falam assim: por que elas são tão infelizes no meio conjugal? Vamos colocar agora assim. Porque um não consegue falar para o outro o que está sentindo. Está vendo o que o outro está fazendo, não está gostando daquela situação, né? Tipo o homem com a mulher, vê o que a mulher está fazendo, não está gostando daquela situação, mas ele não consegue falar. Com medo de brigar, com medo de magoar. É esse medo que a gente tem. Sabe? Eu não vou falar porque ela não pode gostar, ela vai ficar sentida comigo. Isso pode acontecer com um amigo, dentro da família da gente, né? Com tudo isso. E as coisas vão acontecendo e a pessoa se fecha, ela não fala. E daí vai começando a acontecer coisas ruins. A gente vai se afastando, às vezes até o próprio casal não tem mais aquele às vezes eu digo, mas por que isso está acontecendo? Né? Depois a gente tenta conversar um pouquinho, mas por que tu não acha melhor perguntar para ele por que isso está acontecendo com ele? Por que ele está fazendo isso contigo? Né? Que não está dando certo, que tu está te magoando, tu está ficando sentida, só que ele não sabe disso. Mas a pessoa sempre, por medo de não dizer a verdade, o que está sentindo, acaba se fechando, sendo infeliz, porque daí a gente acaba não dizendo aquilo para a pessoa, acaba se maltratando. Então, hoje em dia, como eu vejo que não existe, são raros, assim, né, dentro do meio familiar, de família, de casal mesmo, de marido e mulher, eles não conseguir isso. Porque a gente chega, às vezes, cansado do trabalho, né, e a gente não tem esse diálogo. Aí chega irritado, poxa, custa, às vezes, falar por que está irritado, né? E, às vezes, o outro que escuta aquilo também tem que ter a paciência de escutar por que a pessoa se irritou. Porque o trabalho acontece muitas coisas dentro do trabalho. Às vezes, a gente não consegue fazer o serviço, né? E o patrão não gosta. Então, tem uma série de coisas que, às vezes, a gente leva para dentro de casa. E a gente também não consegue falar. E a gente vai se distanciando. É como um amigo também. A gente tem muitos amigos. Tem os amigos que a gente gosta, que dá para confiar e para falar. Que a gente é aqueles amigos que a gente pode contar, né, na hora com eles. Mas, gente, também tem uns amigos que a gente sabe que são os nossos amigos, mas não são aqueles amigos que torcem pela gente, que quer o bem da gente, que qualquer coisinha ali também, né, se puder ele fazer uma coisa, um ciúmezinho, sabe, e puxar o tapete da gente, também ele faz. Então, a gente também tem esse medo de falar com esse amigo e dizer a verdade para ele, não é? A gente não consegue, às vezes, dizer. A gente vê a pessoa fazendo tudo isso, quer falar e também não fala. Então, por medo, às vezes, de magoar a pessoa, de se desligar daquela pessoa, a gente acaba ficando ali, se deixando sugar, se deixando ser enganado, porque tem muito isso. Isso não quer dizer que a gente tem que cortar relações com aquela pessoa, não, mas tem certas horas que é melhor a gente também se distanciar dessas pessoas, já que você não consegue fazer ela enxergar o que a gente está vendo, né, nela, e não consegue enxergar, é melhor a gente se distanciar dessas pessoas também devagarzinho, sem que ela perceba. Eu penso assim, né? Porque tem coisas que tu não podes dizer, porque a pessoa pode se ofender muito, ficar de mal com você para sempre. Para que isso? Para que a gente vai criar isso, né? Já que a gente aprende ao contrário, né? Então, tem certas horas que de mansinho a gente vai deixando. Então, esse hoje que nós vamos trazer medo de perder, é porque certas coisas na vida da gente, que a gente tomar as atitudes, que a gente acha que a gente perdeu, muitas vezes não é uma perda. Às vezes, deixar aquele amigo que te extorque, que te engana, não é perder. Às vezes, sabe, isso não é uma perda na tua vida. Às vezes, tu vais ganhar outros melhores. Vai aparecer outras pessoas melhores na tua vida. Tu vais escolher melhor outras pessoas para conversar,
né? Isso é dentro da família, com o casal também. Sabe? Quando a gente sofre muito, tem muitos casos assim, ó, que a mulher sofre, ou o homem ou a mulher, né? Tem mulher, por exemplo, que trabalha fora, né, bastante, dá conta da vida, dá conta da família, dos filhos, e o marido meio paradão, assim, vamos dizer. Ele não se esforça tanto. E elas têm esse medo de elas também estar falando para eles isso, né? Então, eu estava pensando agora, no final de semana nós estávamos conversando, e a amiga me contando a história dela, e ela falando isso, né? Ela trabalha fora, ela cuida de 2 filhos, ela dá conta da casa, mas, assim, o marido dela, por exemplo, ele não faz força nenhuma, ele não quer trabalhar, vamos dizer assim, né? Ela não quer trabalhar, então ela já tentou arrumar serviço. E, assim, ó, além disso, tem aquela coisa que acaba a pessoa se desgastando com aquilo, né? A gente vai se desgastando, aquela situação, poxa, só eu faço tudo, o outro não se mexe, eu trabalho, eu faço, eu pago as minhas contas, eu pago isso, eu pago aquilo. E, muitas vezes, aquela pessoa não quer sair do lugar, não quer sair do canto, vive, vamos supor, isso tanto faz com marido e mulher, né, gente? Porque, hoje em dia, marido e mulher trabalham, assim. Só que, assim, ó, e a gente também não quer se desligar dessa pessoa, porque a gente tem medo de que, porque os outros vão falar, eu vou ter que ficar com essa pessoa, comigo, essa pessoa que não me leva para frente, não me ajuda em nada, a gente já não tem mais sentimentos um pelo outro, porque acaba se desgastando a relação, quando o outro faz tudo, e o outro não quer nada, aí a gente acaba achando, né, que, poxa, eu faço tudo, e vai esse amor que a gente fala hoje em dia, né, que a gente cria quando a gente é novinho, que a gente arruma um namoradinho, né? Tudo é muito lindo, muito bonito, né? É uma ilusão assim bem boa que a gente tem, que a gente acha, vamos casar e vai dar tudo certo e vai ser mil maravilhas, meu príncipe encantado para o resto da vida. E a gente sabe que no fundo não é assim. Depois que a gente casa, a gente começa a dividir tudo, salário, né? Sim, dividir as coisas dentro de casa, as tarefas, o serviço. E aí a gente vai pensando que não é bem assim. Eu quero isso, mas ele não quer. Ou ele quer e eu não quero. Então, vai começando a aparecer os obstáculos. E aquele meu sonho lá do príncipe vai ficando para trás, né? E a gente vai... E a gente vai pensando lá, mas era tão bom, né? Era tão bom. É bom quando a gente não tem responsabilidade ainda. Quando a gente, é como a gente fala de criança, né? Por que é bom ser criança? Porque faz tudo, pode fazer tudo o que quiser e vai vivendo assim, porque não tem uma responsabilidade, né? Quando a gente é sozinho é uma coisa, quando a gente começa a viver em 2, é bem diferente. Né? É muito diferente. E a gente tem os nossos medos assim, de querer mudar isso. E quando a gente deixa ficar muito velho, já que eu casei hoje, aí assim, eu achava que eu queria um marido assim para mim, né? E eu achava que essa pessoa era isso. Mas com o passar do tempo, eu vi que ele não é isso. E talvez ele também viu em mim que eu também não era aquilo que ele queria. A gente vai pensar assim. E assim, aí onde que começam os problemas e onde que falta o medo da gente falar um para o outro. Né? Às vezes, se a gente dialogasse mais e conversasse mais, se a gente não tivesse medo de enfrentar isso, o nosso casamento podia ser bem melhor. A gente podia ser mais feliz. Porque a gente já começaria que a gente tem que dividir tudo, né? As tarefas, o serviço, né? As contas, é tudo dividido. A gente já ia viver melhor, só que a gente não fala, a gente tem medo de perder, medo dele não gostar, ele pode ir embora. A gente cria isso e vai criando, né? E vai criando muitas coisas assim. O medo, ele começa pequenininho, e se a gente deixar, ele fica tão grande que a gente não domina mais ele. São reações assim que a gente não domina. Isso acontece em tudo. É nos relacionamentos, dentro de casa, é com a nossa família, pai e mãe. Às vezes a gente tem... Você costuma perguntar tudo pai e mãe. Vou fazer tal negócio, vou perguntar para o meu pai, para a minha mãe, ou para o meu pai, ou para a minha mãe. Eles que sabem melhor, eles que conduzem, já viveram mais tempo, eles têm mais... Pedir um conselho é bom. Agora, deixar as pessoas mandar na vida da gente já é outra coisa. E, às vezes, a gente acaba fazendo isso e depois a gente quer sair dessa situação e tem medo.
né? Como a gente se desligar da família. Tá em casa tem tudo, né? O pai faz tudo, a mãe faz tudo pela gente. Só que, por outro lado, a gente também tem que obedecer o que eles querem, né? Não é assim, a gente também tem o respeito, tem que fazer o que eles querem, assim. E depois, quando a gente sai, e a gente quer viver a vida da gente, aí, às vezes, eles também ficam se metendo na nossa vida. Não é por mal, mas, assim, é como a gente dependesse deles. Então, a gente também, não, às vezes, fica naquele meio familiar, não é bom, né? A gente não consegue viver a nossa vida como a gente quer, mas a gente, por medo de magoar o pai, de magoar a mãe, a gente também acaba ficando ali e fica infeliz. Porque, na verdade, não é aquela vida que eu quero. É aquela vida que eles querem para mim. Para eles é certo, mas para mim não é. Sabe? E eu não consigo, né, sair. Então, às vezes, a gente também se desligar um pouquinho da família, não é porque a gente não goste deles, porque a gente não respeite e não ame eles. Às vezes é até bom para a gente seguir em frente, para a gente tomar mais atitude, né? Ser feliz, senão a gente está muito ligado e a gente não consegue tomar as nossas atitudes por si só. Isso acontece no trabalho também, né? Às vezes tem uma proposta boa de trabalho, só que eu já estou 10 anos naquela empresa e eu não quero sair, mas lá eu não estou muito feliz, assim, porque a mesmice, eu estou lá 10 anos, não subo de cargo, e agora apareceu uma proposta boa, eu posso ir para uma empresa melhor, lá eu vou ganhar mais, lá eu vou dirigir um grupo, quer dizer, as condições são melhores. Só que, às vezes, a gente pensar, poxa, eu vou para lá, claro que a gente sempre tem que refletir, em qualquer situação a tomar, a gente tem que refletir os prós e os contras, né? Só que, assim, esse medo, às vezes, não deixa a gente também sair daquele serviço que a gente, às vezes, não está muito feliz, e a gente quer ir para outro, e outro melhor, e a gente acaba perdendo a oportunidade. É uma coisa, assim, que ele cresce. Eu até vou contar uma experiência minha para vocês. Hoje eu não me acordei muito bem. Eu me acordei com um mal-estar enorme. Muito mal-estar, muito mal-estar. Eu pensei, nossa, logo hoje, que é dia do CEAM, que eu quero estar lá, que eu gosto de estar lá, e logo hoje, que é o dia da minha palestra. E aquele mal-estar começou. E eu já comecei a me dar o quê? Um medo, né? Sabe, é uma sensação que já começa. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ficar boa? E se chegar lá? E se eu passar mal? Olha, a gente cria, e ele vai aumentando dentro da gente, tudo nas nossas situações, que às vezes a gente cria, né? Não é tão grande assim, mas a gente vai criando ele. E se a gente não se tocar, a gente só vai aumentando. E daí começa a dar tipo um pânico, né? Um pânico na gente que o coração começa a acelerar. Pode ver, quando você chega perto, você tem que decidir uma coisa para fazer. E aquilo é muito difícil para você até falar uma coisa para alguém que a gente não quer falar, mas a gente tem que falar. Então, ali já começa o coração a disparar, né? A gente é calafrio e aquilo ali vai. E eu comecei a me sentir mal só pensando nisso. Só pensando nisso, eu pensei, mas agora eu não vou ligar para a Dora agora e dizer para ela, Dora, eu estou ruim, tu tem que arrumar outra pessoa. Ela vai dizer, em cima da hora é difícil tu arrumar alguém, né? Vai ligar lá para Blumenau para alguém vir. Poxa, olha quanto transtorno. E aquilo foi crescendo. Só estou falando isso para vocês, como é que o medo faz com a gente, né? E aquilo o mal-estar aumentou, e eu comecei a ficar enjoada, e não sei o que. Eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu ia falar sobre medo. Né? Até parece que foi uma coisa que aconteceu assim né? E eu ia falar sobre o medo hoje. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? E aquilo começou a crescer dentro de mim, aquela sensação horrível. Eram 4h da tarde, eu pensei assim, não vou fazer nada, eu vou lá me deitar. Eu não vou fazer nada, eu vou me deitar. Não tem mais nada o que fazer. Isso não passa. Fui lá, coisa que eu raramente faço, é deitar à tarde, né? Porque a gente não tem isso. A gente trabalha muito e ainda não tem isso. Para mim, até se eu me deitar à tarde, é uma culpa. Meu Deus, tem tanto serviço lá, eu estou aqui. Então, eu peguei, me deitei um pouquinho, eu pensei, eu vou falar com a turma do lado de lá, né? Por espiritualidade, eu pensei, meu Deus, eu quero ir, mas eu não sei o que está me acontecendo. Me deitei. Fui lá, me deitei, e não pensei em nada, só me deitei.
eu nem sei o que aconteceu. Eu sei que eu me acordei bem, gente. Foi uma coisa assim, eu me acordei super bem. Já não pensei mais nisso, já não teve mal-estar, já não teve mais nada. Me acordei bem, porque tem uma coisa, os espíritas, nós sabemos que oração é em tudo, né, gente? Tudo quanto é atitude que a gente for tomar, a gente aprende o quê? Eu vou numa entrevista de emprego, eu já faço uma oração antes. Para mim já virou hábito, na verdade. Já virou um hábito, é uma força que eu tenho, assim, né? Deixa o que der, mas eu já vou rezar. Eu pensei naquele momento também, eu vou rezar e se passar, passou, se não passar, eu vou. Poxa, se chegar lá me dar alguma coisa, eu vou pedir desculpa para o pessoal, né? Porque a gente também não sabe a hora que vai morrer, pode morrer na casa espírita, né? Eu pensei, mas eu vou, se eu passar mal, eu não passar mal. Eu comecei a mudar meu pensamento, entendeu? Foi o pensamento que comecei, não. Daí eu me acordei com esses pensamentos, assim. Pô, eu vou, se passar mal, passei, não, isso aí não é nada demais, né? O pessoal também vai entender. Tá? E se for alguém achar que está doente, se está doente, que não ficou em casa, né? Para que veio, né? Só que a gente sabe por que a gente veio, porque não na hora tem coisas que não dá, tem que ir mesmo, né? Quantos de vocês já saíram de casa doente para o trabalho? Tem que ir, não é assim? Às vezes tem que ir. Então, eu mudei o pensamento. É isso que eu quero dizer para vocês. Aquele medo foi embora, do nada, assim. E foi passando o meu enjoo, foi passando tudo. Então, eu quero dizer para vocês como a gente consegue mudar rapidinho as coisas, quando a gente quer, né? Como a gente consegue mudar, tipo, de uma energia já ruim para outra, né? Então, esse medo que a gente tem, a gente também pode trabalhar ele para o lado bom. A gente pode tirar coisas boas de dentro, a gente pode conseguir o emprego que a gente quer. Né? A gente pode fazer a mudança que a gente quer. Eu não estou bem lá naquele lugar. Se eu criar uma energia boa, bons pensamentos, eu consigo sair de lá e eu consigo fazer o que eu quero. Eu consigo mudar a minha atitude e ser feliz. Eu consigo transformar o meu casamento melhor. Se não dá, gente, quando duas pessoas estão sofrendo muito, não dá certo, a gente nunca diz te separa. A gente sempre dá, tenta, conversa. Não deu também, eu não vou ficar lá grudado naquela pessoa que não dá certo, que a gente não tem mais afinidade, né? Vou fazer ele sofrer, eu sofrer e talvez os meus filhos sofrer também. Então, assim, enfrente esse medo. Às vezes eu digo, se não dá mais, enfrenta isso. Mas eu tenho medo do que os outros vão falar. Tenho medo que meu pai não vai gostar. A gente é muito isso. E a gente não sai dali e vive infeliz por isso. A gente também é muito os outros. Tudo o que os outros vão pensar, né, da gente. Primeiro, quem tem que pensar é a gente. Não é o outro, porque o outro não vive a nossa vida. Ele não sabe o que se passa dentro da gente, né? Ele não sabe. Então, primeiro é a gente, o outro é o outro. Ele tem direito de pensar o que ele quiser a nosso respeito, como a gente deles também, né? Que sem querer, às vezes, a gente pensa. E eu sei que nisso tudo, gente, que eu estava falando para vocês, com a mudança do meu pensamento, eu fiquei boa, fui lá, tomei um banho, me arrumei, vim para cá cantando. Pense vocês que eu vim cantando pela estrada. Eu pensei, como a gente, se a gente quiser essa força que a gente tem, a gente consegue enfrentar os nossos problemas. A gente consegue fazer mudança, aquela mudança que já está há tempo que a gente quer fazer. E a gente não faz porque a gente tem medo e acha que não pode. Quando eu estou assim numa situação não muito boa, que eu quero fazer uma coisa, eu penso, será que eu vou fazer? Será? Porque a gente tem um será, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou? A gente perde muito tempo nisso, a gente vai criando ali, acumulando. E até nisso aí, já deu 2 dias, 3 dias para me resolver o problema, eu estou no será. E eu vou, e eu não vou, e eu estou indo, mas eu não vou. E fico naquela, a vida vai passando. As oportunidades batendo na nossa porta, e a gente não vai. Por um medo, porque a gente não acredita na gente, na força que a gente tem. A gente tem essa força para mudar. Papai do céu deu todos esses atributos a nós, todos esses sentimentos, mas ele também deu meios para a gente mudar isso. Só que a gente não usa a nossa força que a gente tem. Né? Sabe aquela frase que eles dizem? Se o elefante soubesse a força que tem, ele seria o dono da floresta. Né?
Só que o elefante é um grandão, daquele peso todo, mas tem medo do leão, né? Tipo assim, ele poderia, se ele tivesse um racional, ele conseguiria enfrentar, mas ele tem medo, e assim é nós. A gente tem uma força enorme dentro da gente e a gente não usa. A gente não enfrenta para sair dos nossos problemas. É aquela... Eu só não consigo, ainda não consegui muito, assim... Sabe, uma pessoa muito depressiva, eu não consegui ainda, assim, tentar, porque eu acho que... Eu acredito, gente, tem quem não acredite, eu acredito no estado depressivo, quando ele chega assim, que tem uma amiga que diz para mim que ela tem vontade de morrer. Então, isso ela usa muito, e eu tento tirar esse pensamento dela, porque só esse ano, quantos jovens se mataram, né? Agora, há pouco tempo, se você entrar na rede social, eles estão lá pedindo, peço oração, fulano e tal, 17 anos morreu, peço. Eu não sou muito disso, porque eu não tenho muito tempo estar nas redes sociais, mas tem dias que eu vou dormir muito tarde e eu vou dar uma olhadinha, né, rapidinho, e eu vejo, oração para fulana que se matou hoje, outro, e meu Deus, eu penso, como, né? Como isso? Então, eu não sei, porque é uma coisa que ainda não consigo lidar com essa situação, é tipo, uma pessoa querer morrer, e eu também não julgo, porque eu não estou vivendo, eu não sou ela, para saber o que é isso, mas quantas pessoas me dizem, né? Porque o depressivo, para mim, é aquele que não quer viver mesmo. É o que se tranca lá dentro do quarto, e ele não tem, eu acho que ele não tem força nenhuma. Eu tenho uma amiga que eu já vivo 5 anos com ela, assim, né? levantando ela, só que não dá. Eu acho que é mais forte, é mais forte que ela não tem vontade. Ela tem marido, ela tem filhos lindos, e eu penso assim, nossa, pelos filhos, pelo teu marido, né? Não vai, não dá. Então, é uma coisa que eu não entendo. Não falo, porque eu não entendo muito sobre esse assunto, né, do depressivo ali. Mas eu acredito que é falta alguma coisa na gente. Não pode ser falta alguma coisa para te incentivar, para te impulsionar, para te sair daquela situação, né? Eu acredito que seja assim. Então, isso ainda não consegui. Mas, assim, a maioria eu vejo, na maioria dos casos eu vejo, que é porque a gente não conversa mesmo. Né? É porque a gente tem um medo de dizer o que a gente sente, o que a gente fala. Se às vezes a gente dissesse tudo o que a gente sente para o marido da gente, ou para a esposa da gente, quem sabe que as coisas melhorassem. Por que eu sou assim? Ou o que eu acho em ti? Né? O que eu vejo em ti? Mas a gente fala de um jeito bom, que dá para falar de um jeito bom. Não adianta a gente também ir falar alguma coisa para uma pessoa com grito, com berrando, ou humilhando, xingando, palavrão. Não dá, gente. Nem funciona, né? Nem funciona isso com outro ser humano. Mas eu penso assim, mas dá para a gente resolver falando a verdade, o que tu está sentindo, com jeitinho. Né, num diálogo, quando a gente gosta, a pessoa pode ter mil defeitos, você vê o defeito na pessoa, mas você consegue falar com jeitinho. Às vezes até esse nosso jeito acaba mudando a pessoa. Né? Acaba mudando o outro. Poxa, a pessoa pode cair em si, e às vezes a gente, por não falar, a gente acaba acabando um relacionamento, ficando de mal com o pai, com o irmão, com o amigo. Eu não estou dizendo assim os desligamentos, que às vezes a gente acha que para que eu fiz aquilo? Também não se culpe, né? Tem coisas na vida que a gente, por que eu não fiz assim lá atrás? Por que eu não peguei aquele emprego? Então pensa assim, tudo que a gente não fez ou que a gente perdeu, a gente ganhou em conhecimento. Hoje a gente não faria mais, então a gente aprendeu. A gente perdeu, mas aprendeu também. Saiu de situações ruins. Né? Às vezes eu estou num meio que não é muito legal. Aqueles meus amigos não são muito bons, assim, eles não querem me ver bem, não querem ir para frente. Se eu sair dali, né, eu vou me sentir melhor. Às vezes eu estava presa numa coisa que eu não queria nem estar, mas eu vou sentir melhor. Então, assim, essa energia, essa força, esse vencer o medo, está na gente. A gente cria ele, né? E a gente também pode enfrentar esses medos dentro da gente. Tanto é que eu penso assim, às vezes eu fico meio assim, ai, meu Deus, a gente trabalha tanto, luta tanto, aquela coisa que vem, né? Nunca tem isso, nunca tem aquilo, e fulano tem, Bertano tem. Aí eu penso,
depois eu fico pensando, não vou mais fazer tal coisa. Não vou mais lá, não faço isso, não sei o que. São os pensamentos do nosso dia a dia que não adianta, eles aparecem, é normal. Como o medo é normal na gente. Só que daí você está lá pensando naquela situação, aí tu olha, aí tu vê lá na TV ou qualquer noticiário, lá um senhor sem os 2 braços trabalhando. Eu olho. Outro lavando o carro só com uma perna. Né? Aí a gente vê os superação, aqueles que estão lá. Né? O outro que está doente, mas está fazendo alguma coisa. Uma mãe com 5 filhos, ralando para dar conta da vida sozinha. Aí eu penso, ela tem vontade, ela tem força, ela se esforça. Ela não enfrenta, a gente não enfrenta a situação. Eles enfrentam. Quem não tem os 2 braços podia pensar o quê? Não vou fazer nada, coitadinho de mim, né? Coitadinho de mim, sou deficiente e não faço nada. Me jogar lá no cantinho e ficar lá e esperar que os outros venham. Quem faz isso, eu acho que porque se ama, se gosta de verdade, se ama e acha assim, eu sou útil, eu posso fazer, não é porque eu tenho 2 braços, que eu não tenho os braços, que eu não posso fazer alguma coisa. Não tem gente que não tem o braço, mas usa o pé? Né? Não tem tem um senhor lá que ele não pode se levantar, ele nasceu já com a coluna quebrada, mas ele lava carro, assim, tortinho. E às vezes a gente quer enfrentar uma situação e não enfrenta. A gente não enfrenta porque a gente já fica para baixo, não vou conseguir. Então, quando eu olho isso, eu fico com vergonha de mim. Eu fico, poxa vida, fulano lá tem menos condições do que eu de enfrentar essa situação, e eu que tenho tudo, estou aqui, saúde e tudo, e não quero me mexer, não quero sair do lugar, sabe? Tem muito isso. A vida podia ser bem melhor, e a gente podia fazer bem mais pela gente. Hoje eu quero falar sobre isso por a gente, né, para a gente não ser tão infeliz. Porque a gente tem essa energia, essa força de lutar, de querer, só que a gente se entrega muito nas coisas. Então, esse medo de perder aí hoje, o nosso perder, eu acho assim, nas nossas mudanças, eu acho que a gente nunca perde nada, a gente ganha. A gente só não vê isso. Porque, como eu digo, teve situações que eu saí e achei, não devia ter saído naquela situação lá, podia ter ficado. Até podia, mas estava lá ainda, na mesma condição. Depois que eu saí, quanta coisa eu aprendi e vi, que é bom. Quanta coisa que eu descobri. Então, às vezes, perder é ganhar, gente. Que a gente ganha em conhecimento, em experiência, em outras coisas, em trocas. Né? Então, a gente cresce. Às vezes, a perda ela serve para isso. Não é a perda de perder alguém que também dá medo, né? Meu Deus, agora, fulano foi embora, eu fiquei sozinha. Será que eu vou dar conta da vida? Né? É isso que às vezes a gente pensa, né? Então a gente se entrega muito nisso. Então, tudo na vida tem uma solução. Até a gente que às vezes não tem vontade, por exemplo, não tem vontade de sair do canto, de trabalhar, disso, porque acho que eu me diminuo, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer aquela coisa. Mas eu não posso, né? A gente é muito isso, a gente usa mais o negativo do que o positivo, que a gente pode pensar, não, eu posso sim, eu vou, se não der certo, não faz mal, eu tento de novo. Né? Se eu não conseguir aquele trabalho, tudo bem. Às vezes nem era para a gente aquilo, às vezes aquele trabalho não era para a gente. Às vezes o outro que a gente vai conseguir é bem melhor. Só que a gente não pode ficar também ali na culpa, não vou mais porque não deu certo aquele. Não, já fui 1, 2, 3, não vou mais. Né? Então, a gente tem que se persistir sempre. A vida é uma luta. Né? A gente está aqui para isso, para caminhar para frente. E toda vez que a gente não enfrenta os nossos obstáculos, os nossos medos, a gente acaba perdendo. Perdendo essa mudança. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje, né, que já está passando um pouquinho da nossa hora, esse medo que eu queria passar para vocês hoje é o medo da gente enfrentar as situações do dia a dia. Sabe? A gente falar o que a gente... Não ter medo de falar, não ter medo de errar, porque todo mundo erra. Né? Quem é que não erra? E assim, então vai. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Se não der amanhã, dá depois. Só que não se jogue num canto, não fique lá achando que a vida é ruim, que nada vai mais dar certo. Né? Isso que a gente usa muito. Não deu, não vou mais.
Né? Então, assim, ó, e quando a gente tem uma vontade de fazer alguma coisa, tente, faça, tente bastante que uma hora há de dar. Mude o serviço se preciso for, não tenha medo. Às vezes, eu tenho medo, eu não vou achar o outro, eu não vou gostar, será que eu vou me adaptar bem? Não coloque isso antes disso. Coloque primeiro pensamentos positivos. Eu sou capaz, eu faço aqui, posso fazer lá também. Lá eu vou aprender junto com os outros, outros métodos diferentes. Então, assim, não tenha esse medo de arriscar, né? De fazer mudança na nossa vida. É esse medo que eu queria falar para vocês hoje. Tá? Então, assim, ó, que quando dá lá um medinho da gente, uma insegurança, da gente não ir, não fazer, tente. Tente, todo mundo tem direito de errar, e a gente pode errar quantas vezes preciso for para acertar, gente. Para ir em frente e para ser feliz. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Boa noite.